Egito. Só o nome já evoca uma sensação de maravilha e mistério. Uma terra onde as areias do deserto sussurram histórias de um passado glorioso, onde monumentos colossais se erguem como testemunhos da engenhosidade e ambição humana. O fascínio do Egito é atemporal, atraindo visitantes e estudiosos para desvendar seus segredos. O rio Nilo, uma linha da vida serpenteando pela paisagem árida, nutriu uma das primeiras civilizações do mundo. Por milênios, os antigos egípcios floresceram, criando uma cultura vibrante, rica em arte, arquitetura e mitologia. Seu legado continua a nos cativar, oferecendo vislumbres de um mundo familiar e profundamente diferente do nosso. Das imponentes pirâmides de Gizé aos magníficos templos de Luxor, os tesouros do Egito são um testemunho de seu legado duradouro. Essas estruturas inspiradoras não são meras relíquias de uma era passada. São símbolos duradouros da criatividade humana e do poder duradouro do espírito humano. A história do Antigo Egito abrange milênios. Uma tapeçaria tecida com os fios de faraós poderosos, grandes dinastias e conquistas notáveis. É uma narrativa frequentemente dividida em períodos distintos, cada um marcado por suas próprias características e governantes únicos. O Antigo Império, uma era de prosperidade sem precedentes e inovação arquitetônica, testemunhou a construção das pirâmides de Gizé, os mais icônicos de todos os monumentos egípcios. Essas tumbas colossais, construídas como locais de descanso eterno para os faraós, permanecem como símbolos duradouros das antigas crenças egípcias na vida após a morte. Ramsés II, talvez o mais renomado de todos os faraós, deixou uma marca indelével no Egito durante o Novo Império. Seu reinado foi marcado por conquistas militares, projetos ambiciosos de construção e um florescimento da arte e da cultura. Os complexos de templos de Abu Simbel, esculpidos na face de um penhasco, são um testemunho de seu poder e ambição. Cleópatra VII, a última faraó do Antigo Egito, governou durante um período de turbulência política e invasão romana. Lembrada por sua inteligência, perspicácia política e carisma, a história de Cleópatra cativou o público durante séculos, tornando-se tema de lendas e inspirando inúmeras obras de arte e literatura. As areias do Egito escondem um tesouro de maravilhas arqueológicas, cada uma sussurrando histórias de um passado glorioso. As pirâmides de Gizé, com sua geometria perfeita e escala colossal, continuam a inspirar admiração e espanto, atraindo visitantes de todo o mundo. Essas tumbas monumentais, construídas para abrigar os restos mortais de faraós e suas consortes, são um testemunho da crença dos antigos egípcios na vida após a morte e sua reverência por seus governantes. Além das pirâmides, o Egito abriga uma riqueza de outras maravilhas arquitetônicas. Os complexos de templos de Luxor e Karnak, com suas colunas imponentes, entalhes intrincados e estátuas colossais, oferecem um vislumbre das crenças e práticas religiosas dos antigos egípcios. Esses espaços sagrados não eram meros locais de culto, eram centros de aprendizado, comércio e vida social. Abu Simbel, um complexo de templos realocado no século XX para salvá-lo do aumento das águas, é um testemunho tanto da engenhosidade dos antigos egípcios, quanto da dedicação dos arqueólogos modernos. Esculpido na face de um penhasco, as estátuas colossais de Ramsés II no templo são uma visão inspiradora, uma lembrança do poder do faraó e da grandeza da antiga civilização egípcia. Os monumentos do Antigo Egito oferecem um vislumbre da vida de seus governantes e elites, mas e o cotidiano das pessoas comuns? O rio Nilo, com suas cheias anuais, ditava o ritmo de vida da maioria dos egípcios. A agricultura era a espinha dorsal da economia, e os agricultores trabalhavam incansavelmente para cultivar plantações como trigo, cevada e linho. Família e comunidade eram primordiais na sociedade egípcia antiga. As casas eram construídas com tijolos de barro, muitas vezes agrupadas em vilas. As crianças brincavam com brinquedos feitos de madeira e argila, enquanto os adultos se reuniam para socializar, compartilhar histórias e celebrar festas religiosas.
A religião permeava todos os aspectos da vida egípcia antiga. Eles adoravam um panteão de deuses e deusas, cada um associado a diferentes aspectos da natureza e da experiência humana. Os templos não eram apenas locais de culto, mas também centros de aprendizado, onde os escribas registravam história, mitos e textos religiosos em hieróglifos. Um sistema complexo de escrita que combinava elementos fonéticos e ideográficos. O artesanato floresceu no Antigo Egito, com artesãos habilidosos produzindo joias, cerâmica e móveis requintados. Os antigos egípcios possuíam um conhecimento sofisticado de matemática, astronomia e medicina. Seu legado continua a inspirar e intrigar, oferecendo um vislumbre de um mundo antigo e notavelmente avançado.